Mas o tema do que eu quero falar com você nessa noite é: reis e sacerdotes sofrem? É uma pergunta que eu faço. Nós temos aprendido, temos visto, que a Bíblia nos ensina que nós estamos numa posição de governo. Temos aprendido que estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Portanto, nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Não cabe para o cristão a expressão estou na fossa, estou curtindo uma fossa. Aliás, pense em lugar mal cheiroso, não é lugar de crente, né? Nós somos reis e sacerdotes, temos aprendido isso. Pela vontade de Deus, nós estamos aqui para ministrar a Deus e para exercer influência sobre a terra, e não para sermos influenciados. Então, eu sou um rei, eu sou um sacerdote. Mas a pergunta que vem, mesmo sendo rei e sacerdote, mesmo sendo um filho amado de Deus, mesmo tendo os meus pecados perdoados, mesmo sendo a ovelhinha de Jesus que eu sou, eu passo por dores, provações, sofrimentos, sim ou não? Veja, muitos já disseram sim, eu estou passando. Veja o que está escrito, por gentileza, em 2 Coríntios capítulo 12, os versículos 7, 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. A palavra de Deus nos diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse é o texto base que eu quero conversar com você, quero ministrar a sua vida nessa noite. Amados, em primeiro lugar, nós precisamos, o primeiro ponto, quem era o homem que escreveu isso acerca dele mesmo? Que oração é essa? Esse texto está falando do apóstolo Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, o homem que teve um encontro extraordinário com o Senhor Jesus, que revolucionou a sua vida. Ele passou a ser o grande pregador da sua época. Através das mãos dele, milagres aconteceram, pessoas foram libertas, e muito do que nós temos escrito no Novo Testamento, Deus usou esse homem para escrever. A Bíblia fala acerca de Paulo, se você olhar no versículo 2, do mesmo capítulo, 2 em diante, 2 Coríntios 12, 2 em diante, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Mas esse Paulo, ele tinha um nível de intimidade com Deus tão maravilhoso, a ponto de ser arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu está falando do paraíso. Então não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que desfrutava de uma grande intimidade com o seu Criador, com o seu Senhor. A Bíblia diz acerca dele, se você olhar o versículo 4 de 2 Coríntios 12, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Ele viu coisas que nenhum outro ser humano ouviu, lá da eternidade para cá. Diz, olha, o que eu ouvi não dá nem para repetir, de tão glorioso que é. Esse era o Paulo. Mas é interessante que também está escrito no versículo 6, mas abstenho-me a segunda parte dele, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Era um homem que entendia a sua posição no reino. Ele diz, olha, eu não fico me orgulhando dessas coisas, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou do que em mim ouve. Era aquele, se fôssemos usar o exemplo de um jogador de futebol, ele podia ter o seu uniforme surradinho, mas tinha futebol nos pés dele. É diferente do cara que é cheio de adereço, não sei o quê. Aliás, ontem teve uma luta de uma brasileira, não teve? E eu normalmente não assisto essa luta, mas hoje eu vi que ela foi lá, você fez uma pose contra a americana lá, e ofendeu, e não sei o quê. 30 segundos. Já 34 segundos, né? Imagine, você não ficou até as 2 da manhã para assistir aquilo, né? Não, eu vi no YouTube hoje, Arno. Pois é, vi no YouTube hoje. Mas é disso que ele está falando. Ele está falando disso.
né? Pense, duas mulheres se esbofeteando. É para acabar, né? Tem que ir pro retiro essas mulheres, Maria. Leva junto lá. Ensina ela. Mas é disso que a Bíblia está falando, né? Paulo diz: não fico eu não sou arrogante, não fico me vangloriando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Mas esse homem tão extraordinário, com tamanha intimidade com Deus, uma conduta maravilhosa sobre a terra, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. A Bíblia diz que ele tinha uma luta ferrenha, uma luta séria, uma luta ruim, algo desastroso. A Bíblia diz que ele recebeu esse espinho na carne da parte de Satanás. Bem, veja que interessante, existem 3 linhas de pensamento que tentam explicar o que seria esse espinho na carne. O que seria esse espinho na carne? Existe um grupo de teólogos que diz o seguinte: olha, esse espinho na carne de Paulo era uma opressão espiritual, uma depressão, uma tristeza que ele sentia. Por melhor que as coisas estivessem, ele se sentia abatido e ele não conseguia caminhar. Outros chegam a afirmar que era um demônio literalmente materializado na frente dele, que ficava batendo nele. Essa é uma linha de pensamento. Ele tinha encontros com esses espíritos que ficavam esbofeteando ele. Uma outra linha de pensamento, que esse espinho na carne eram perseguições. E de fato Paulo era muito perseguido pelos judeus. Muito, apedrejado, preso, recebia chibatadas. Então, há um grupo de pensadores que dizem: olha, esse espinho na carne era a perseguição dos próprios irmãos judeus dele. Existe uma terceira linha de pensamento que diz que esse espinho na carne de Paulo era uma enfermidade no seu físico. Muitos se apoiam no texto de Gálatas 4,15, que fala que os gálatas, se possível, arrancariam os próprios olhos e dariam para Paulo. Então, há um grupo de estudiosos que diz o seguinte: olha, possivelmente era uma enfermidade que Paulo tinha nos olhos, né, que ele ficava lacrimejando. E alguns chegam a pensar que talvez pelo encontro extraordinário que ele teve com Jesus, a luz foi tão forte que ele nunca sarou daquilo. Bem, mas nenhuma dessas possibilidades não dá para afirmar 100%. É isso. Mas com certeza passava por esse tipo de lutas que Paulo enfrentava. Mas o mais importante, e é isso que nós queremos ver nessa noite, não é exatamente o tipo de luta, mas o que fazer com ela. Porque se eu perguntar para você, você sente de vez em quando uma depressão, uma opressão? Arno, para mim eu vejo às vezes até um demônio me esbofeteando. Outros talvez sentem perseguição, outros talvez uma enfermidade no físico. São espinhos na carne. Mas é interessante nós vermos, mas ainda na introdução do que eu quero falar para você, que a Bíblia diz que Paulo, ele orou 3 vezes para que esse espinho fosse afastado. Isso nos autoriza a orar também, você sabia? Quem mais orou 3 vezes para que um cálice fosse afastado? O próprio Senhor Jesus. E o que é que Deus, qual foi a resposta de Deus para Jesus? Você vai beber esse cálice. E Jesus bebeu o cálice. Paulo bebeu esse cálice. Noé, lembra-se da semana passada? Ele não foi salvo do dilúvio. Ele passou naquela gangorra lá com a jangada dele, né? Nas ondas lá surfando para lá e para cá. Ele passou pelo dilúvio. Mas a beleza é que Noé foi o primeiro homem a ver o arco-íris. Ele passou pela provação, pela luta e foi vitorioso. O próprio Senhor Jesus foi vitorioso e o próprio Paulo foi vitorioso. Amados, é importante nós vermos, ainda na nossa introdução, qual é a origem das lutas que nós passamos. Isso é muito importante. Muitas pessoas pensam, cristãos inclusive, de que Deus, ele dispara um câncer contra os seus filhos, Deus dispara uma depressão contra os seus filhos, Deus dispara perseguição contra os seus filhos. Isso não é verdade. Paulo, ele é muito didático, muito claro. Ele diz: eu tinha um espinho na carne. O que é, Paulo? Pode ser várias coisas, mas uma coisa eu afirmo: é um mensageiro de Satanás. A origem da luta, da tribulação está no diabo.
Amados, isso é importante sabermos, sabe por quê? Porque quando você vai orar, você ora com muito mais convicção. Você está passando por uma luta, uma tribulação, uma prova, uma dificuldade, uma fraqueza, mas se você está em dúvida, será que é Deus que mandou isso? Deus está pesando a mão. Já ouviram essa conversa mole? Já recebeu uma visita, já esteve hospitalizado alguma vez? E chega um santo lá para te visitar. Primeiro que ele já chega sentando na cama. Tchau. E você, está doendo. E ele já senta lá, ele já pega a tua comida que você ia comer daqui a pouco, já vai comendo ali os teus negócios. Tá? Diz, irmão, tá feio, hein? Eu falei para você, é isso aí, Deus está pesando a mão. Amado, e o cara está cheio de tubo, querendo falar alguma coisa, não consegue. E um abençoado acusando ele. Sabia que Deus não faz isso? Ou você, pai, gosta de jogar uma enfermidadezinha no teu filho? Vou fazer uma armadilha. A hora que ele levantar de manhã, eu tenho aqui um arame farpado para ele pisar no quarto dele, assim. Você faz isso, teus filhos? Não, mas eu já sei, eu vou deixar uma gilete no lugar da escova de dente. A hora que ele escovar os dentes, aquilo... Eu digo que é de Satanás esses negócios, né? Você não faz isso com os teus filhos. Por que você acha que Deus faria? Amados, Deus, Ele é o teu Pai. Deus, Ele é o teu Pai. Amados, Paulo, ele deixa claro, a origem da minha luta está em Satanás. Por exemplo, você está passando por uma enfermidade e vem um espírito de dúvida e diz, não sei, acho que Deus quer que você esteja enfermo. Você já começa a fazer aquelas orações meia boca, né? Deus, se for da tua vontade, dá um jeitinho. Que conversa mole, irmãos. Você está enfermo, você ora resistindo à enfermidade e buscando de Deus a cura. Amém, irmãos? Isso precisa ficar muito claro em nossos corações. Não importa a natureza, não importa o tipo da luta. O que importa é que eu sei que Deus me ama e Ele quer me levar à vitória. Mas e por que passamos por provações então? Agora entra o segundo ponto que eu quero falar com você. Amados, Deus, Ele usa situações difíceis para que você e eu cresçamos. Amém, amados? Vamos exemplificar quando você estava lá na 8ª série, lá na 5ª série, lá no pré-primário, lá no ginásio, lá no científico, lá atrás. E você tinha uma prova de matemática, lá na 3ª série. Daqui em 2 semanas a professora anunciava, né? A professora com aquele óculos grande assim e tal, né? E com aquele giz enfim, ela fazia lá, atenção pessoal, prova de matemática, daqui a 2 semanas. E aí você já começava, né? Diga uma coisa que você nunca usou em matemática. Bhaskara. Até agora eu não sei o que era, já foi falado de manhã, né? Não me lembro desse negócio, me senti meio... Pulei essa classe, né? Mas você vai lá e rala para estudar e aquelas fórmulas, aquele negócio... Teve diarreia, tentou colar, tentou não sei o quê, teve não sei o quê. Mas finalmente você fez a prova. Depois que você fez a prova, de repente ganhou um 10. E você foi aprovado. Foi lá em casa, pai, mãe, está aqui o meu 10. Não é uma sensação maravilhosa? De certa forma, em escala bem menor, isso que eu exemplifiquei, é o que acontece na nossa vida. Só que muitos cristãos, eles querem fugir da prova. Não, então eu não vou mais ser crente. Não vou mais fazer isso. Só que o que a Bíblia está nos mostrando é que sim, nós passamos por lutas, mas nós fomos chamados para sermos aprovados. Amém, amados? Bem, então, em segundo lugar, o que eu quero falar com você, ainda sobre Paulo, falar um pouco sobre essas fraquezas dele. Veja o que diz a palavra de Deus, voltando para 2 Coríntios capítulo 12, antes desse texto, eu pulei um aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Ainda no primeiro ponto que eu quero falar. 2 Coríntios 10, 10 diz assim: pois as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra, ela é desprezível. Amados, sofrimento na vida de um cristão não é sinal de desaprovação de Deus. Olhe a vida de Paulo.
Aliás, as pessoas diziam para ele: Paulo, você escrevendo, você é um herói mesmo, você escreve, você é bom de caneta. Mas a presença dele é fraca. As pessoas diziam isso. O que eles viam para fazer tal afirmação? Mas é um tipo de opressão na vida dele. Talvez eles vissem uma pessoa doente, talvez vissem uma pessoa um pouco abatida, uma pessoa faltando umas vitaminas, meio pálidozinho, meio fraquinho. Você escrevendo, até achei que você era um cara, mas olha aí, ó. Amados, eu lembro, e talvez isso já aconteceu com você, eu me lembro uma vez, estava dando uma aula de ETM, e naquele dia, eu lembro que eu estava com muita febre, estava em casa, e digo, eu vou dar essa aula. Sabe o que era a aula daquela noite? Cura divina. E eu estava com uma febre lascada, sabe aquelas que o olho fica vermelho, aquele mal-estar, aí me encasaquei tudo, fui lá para dar aula. Ainda era lá na João Bétega, lá numa salinha no fundo lá. Eu estou dando aula e a classe se dividiu. Tinha os apoiadores e os opositores, né? Os opositores, tá aí, ó, falando que Jesus cura e tá aí, irmãos, Jesus cura. Mas os outros felizes. Amados, acontecia isso com Paulo. Paulo, ele tinha fraquezas, a Bíblia diz isso. E as pessoas olhavam e desprezavam ele. E Paulo chegou a uma conclusão. Depois de orar 3 vezes, e Jesus dizer, a minha graça te basta. Mais adiante você vai ver que ele diz, eu me alegro nas minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Por quê? Porque aí a glória é toda de Jesus. A glória é toda do Senhor Jesus. Amados, a Bíblia diz, vamos ver um pouco melhor essas fraquezas de Paulo. Em segundo lugar, 2 Coríntios 12, mais uma vez, o versículo 10. Diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amados, o que eu quero dizer para você nessa noite, e o que eu entendo desse texto, que a Bíblia está dizendo, que você e eu precisamos aprender a tirar os olhos da luta e olhar para o Senhor Jesus, porque Ele disse, a minha graça te basta. A Bíblia, amados, ela é muito honesta conosco. A Bíblia fala que sim, existem necessidades, existem perseguições, existe todo tipo de perturbação na alma, no físico, no espírito. Mas Jesus diz, a minha graça te basta. Não gaste toda a sua energia com esse problema que você está passando. Olhe para a obra do Senhor Jesus. Amados, a Bíblia fala mais sobre essas provas, essas fraquezas do apóstolo Paulo. Se você der uma olhadinha, o capítulo 11, do versículo 23 em diante, tem uma lista das lutas que Paulo enfrentava. A Bíblia diz, 11, 23 em diante, diz assim, 2 Coríntios 11, 23 diz assim, são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Sabe por que isso não? Por que não escreve 39? Sabe por que não? Podia, né? Uma quarentena de açoites menos um, porque era sabido na época que no 40º açoite a pessoa morria. Então levava ao limite extremo da sobrevivência a pessoa. A Bíblia diz que 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Amados, a impressão que dá que se Paulo fala isso para uma pessoa, você quer ser cristão? A pessoa sai correndo, não é verdade? Olha aqui, mas a Bíblia é honesta. Amados, aqui a Bíblia está dizendo que sim, nós passamos por lutas,
Mas a beleza desse texto, que Jesus está ensinando para Paulo: Paulo, não gaste a sua energia na luta. Saiba que a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, é aí que você vê o poder de Deus. Se nós trouxermos para nós hoje, já não aconteceu com você? Você vivendo um momento tranquilo, sossegado da sua vida, de repente surge uma luta, uma dificuldade, que não vem de Deus, que o inimigo da sua alma lançou contra você, e você se esperta e começa a orar e buscar de Deus e repreender, e você vence, e você sai muito mais fortalecido do outro lado. Vou dar um exemplo para você. Já comentei outras vezes com a igreja, mas nós experimentamos isso na nossa casa. Temos 3 filhos, todos saudáveis, todos maravilhosos, mas quando nasceu a nossa terceira filha, ela nasceu um pouquinho prematura, e o pulmão dela não estava bem formado, e 24 horas depois que ela nasceu, o pulmão rompeu, ela fez algo chamado pneumotórax, e ela passou ali 11 dias numa UTI neonatal. Nem sabia que existia UTI para bebê, eu nem sabia. E foi um período difícil para nós. Foi um ataque das trevas assim para destruir a nossa casa. Foi uma luta terrível. E naqueles dias, eu me lembro muito bem, de cada 10 médicos, 9 diziam: olha, ela vai morrer. O senhor não tem esperança, o senhor fique tranquilo. Porque cada vez que eu ia lá, eu orava que nem crente, né? Eu era o pai da criança, tinha outros bebezinhos ali, e aí eu orava com todo o gás, né? E aí já mais uma família se converteu, os que não quiseram, a criança infelizmente morreu. Enfim, é uma história lá. E foi tão interessante, amados, que o 10º diz: olha, se a tua filha viver, ela vai ser cega, ela vai ter problema neurológico, ela vai ter problema disso, problema daquilo. Então foi assim um caos. E aí nós tínhamos 2 opções: ou aceitar passivamente. Você acredita que tinha crente que vinha me dizer: é melhor deixar morrer, sabe? Porque senão depois vai ter problema, sabe? Rapaz, eu já estou aqui lutando com a minha fé, você vai falar uma besteira dessa? Já aconteceu com você? Eu estou aqui lutando para salvar a vida da minha filha, você vem falar uma bobagem dessa? Deixa morrer. Deixa para lá, não vou falar o que eu pensei, né? Mas oramos, buscamos da parte de Deus e sabíamos que aquilo não era de Deus. Para resumir a história, a menina saiu do hospital, fizemos todos os exames, hoje tem 19, pela madrugada, Paulinho está ficando velho, né? 19 anos, perfeita, saudável, a nossa família não seria a mesma sem a presença dela, não é verdade? Então, favor de Deus, crescemos todos, e a partir daquele dia, sabe o que nós começamos? Nós começamos um trabalho de voluntariado hospitalar, e começamos naquele hospital, e fomos para mais 10 hospitais em Curitiba, região, e no auge desse trabalho nós formamos mais de 500 voluntários hospitalares, era uma média de 500 almas por mês sendo salvas para Jesus. Você percebe que você passa por algumas lutas? Se me perguntaram se queria passar por aquilo, eu não queria passar, mas Deus permitiu. E nós vimos coisas que não tínhamos visto, e literalmente, o que mantém você em pé é a graça de Jesus, é o favor dele, é só ele. Você nas suas forças não consegue, não consegue. E Paulo aprendeu isso. Ele diz: sabe de uma coisa? Eu passo por fraquezas. Tenho sim necessidades financeiras, tenho necessidades no meu físico, tenho lutas, de vez em quando tenho febre, tenho isso, tenho aquilo. A ponto das pessoas dizerem: tua presença pessoal é fraquinha, você é bom de caneta, mas você, para falar, você fala meio errado, né? Fala glória, problema, né? Mindingo, né? Mortandela, você fala desse jeito, né? Você é fraquinho para falar. E ele diz: sabe de uma coisa? Eu descobri que quando eu sou fraco, quando eu não posso, aí Jesus pode. Aí ele faz o milagre. Mas nós precisamos entender, Paulo ele vai tão fundo nessa interpretação dele da luta pela qual ele passa, e eu quero partir para a conclusão do que eu quero falar, que no versículo 10 ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas. Como que pode? Versículos anteriores ele diz, ele orou 3 vezes. Deus, tira isso de mim, Deus, é um demônio. Parece criança, já viu criança? Não? Mãe, olha ali aquele... Mãe, já viu? Criança é assim, não é assim? É assim.
qualquer dodóizinho. Já viu o choro de mãe? Chora assim, consegui sua atenção. Não, criança é assim, qualquer dodói está lamentando. Paulo estava assim. E Jesus diz, ei, você precisa crescer. A minha graça te basta. Quando você está fraco, o meu poder se aperfeiçoa. Quando você percebe que você não consegue sozinho, eu posso fazer a obra. Imagine você subir nesse púlpito achando que eu sei pregar alguma coisa. Você ia estar enjoado. Nos primeiros 5 minutos, o louvor subia aqui achando que sabe tocar alguma coisa. É horrível, amados. Mas quando eu entendo, eu não posso, eu não sei. Eu mal sei segurar um violão, um troço, tanta coisa que tem aqui em cima. Mas é o Espírito Santo vai te usando e abençoa as pessoas. Não é assim? É assim. Vocês erraram alguma nota aqui hoje, não? Oh, muitas, pastor, erramos. Eu vi uma entradinha meio... Mas deu certo, está aí. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é assim? É assim. É assim. É assim, irmãos. Sabe por quê? A glória de Jesus. Se acertar tudo, não precisa mais de Jesus. E aí não tem graça nenhuma. Não é verdade? É isso mesmo. Amados, é interessante que Paulo diz, eu tenho prazer nas fraquezas. Já sei que quando eu passo por uma luta, eu já estou vendo o poder de Deus crescendo através da minha vida. A grande questão, amados, que o nosso foco não pode estar na fraqueza, e sim no poder de Deus. Nós precisamos aprender a tirar os olhos do problema e olhar para a obra do Senhor Jesus. A Bíblia diz, ainda no versículo 9, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu não sei, irmão e irmã, aonde Deus vai levar você, pelos caminhos que Deus vai te levar. Não sei quantos anos da sua vida você vai estar aqui em São José, em outra cidade, em outro país. Mas a grande questão é que o poder de Cristo sempre habite poderosamente na sua vida. Que você seja a referência de vida cristã. Que você seja um modelo para que as pessoas possam se inspirar em você. Não importa a fraqueza pela qual você passe. Hoje pela manhã ainda dei mais um exemplo que nós vivenciamos. Anos atrás, quando morávamos ainda em São Paulo, nós tínhamos uma amiga que fazia parte da equipe ministerial da Neuza Etioca. E essa amiga nossa, ela tinha sido budista e ela era diabética. E lá no budismo disseram, para de tomar insulina que Buda curou você. Só que o Buda não curou ela e ela acabou ficando cega. 100% cega. Daí ela se converteu e nós conhecemos ela já convertida. Mas uma mulher de Deus, 100% cega. 100% cega. Daquela família Filizola, daquelas balãs, já viram essa família? Dessa família, era uma herdeira lá desse negócio lá. E nós, então, conhecíamos, e ela era uma família rica, e eu lembro que ela tinha um carro, lembra do falecido Monza Classic? Lembra desse? Esse era um bonitão assim. E daí, o motorista dela vinha pegar ela e a Verinha, elas iam para tudo que é lugar, orar, ministrar, e eu ia quando podia no final de semana. Eu pergunto para você, uma mulher cega, pode orar por outro cego? Sim ou não? Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque independe da minha situação, eu estou aqui para abençoar você. Você encontra alguém com gripe e você está com trigripe. Está lá, irmão, eu vou orar por você. Vou abençoar a sua vida. Diga amém. Amém. É verdade, amados. É assim que funciona. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tire os olhos da luta, tire os olhos da cegueira e olhe para o poder de Deus. E você começa a ver milagres em todas as áreas da sua vida. Amém, amados? Você recebe essa palavra?